Oi pessoal, eu sou a Gabi Marques, eu sou presidente da Cornet Global aqui no Brasil e hoje estou passando nesse vídeo para contar um pouquinho das perguntas mais frequentes que a gente recebe nos eventos, no offline, por direct, enfim, de todas as formas. Vamos lá? A Cornet Global é uma associação, como o próprio nome já diz, que está no mundo todo. São mais de 50 países e aproximadamente 10 mil associados. E a gente atua inicialmente no mercado imobiliário corporativo, que é o Corporate Real Estate, ou CRE, que tem acontecido muito nos últimos anos, não só por conta da pandemia, mas já era um movimento natural, é que os próprios ativos imobiliários têm se movimentado um pouquinho. Então, como a gente tem mais flexibilidade nos profissionais, nas cadeiras de atuação, no próprio cargo que as pessoas têm assumido dentro desse nosso mundo, a gente fala que a gente não é mais exclusivo do mercado imobiliário corporativo, mas a gente atende todas as vertentes que acabam se conectando. Então, a gente fala de logístico, os galpões e os condomínios logísticos, a gente fala de varejo. Se a gente está conectando logístico e varejo, por que não falar de last mile? Por que não falar também de comportamentos de consumo, já que a gente está conectando com varejo? E não dá para falar em ativo, em tijolo, sem falar das pessoas que ocupam esses espaços. Então, a gente também atua dentro da esfera de arquitetura, dentro dessa estratégia de workplace strategy, né? A gente gosta de um nome bonito, mas é a estratégia de ocupação dos espaços. A gente fala muito de comportamento, de como as pessoas vão recheando esses espaços de tijolo que a gente falou. E claro, porque a gente também não é de ferro e a gente gosta de economia e gosta das movimentações todas, a gente fala de estruturação de fundo, a gente explica para vocês um pouquinho como é que funcionam esses fundos imobiliários que cada dia estão ficando mais famosos. Então a gente atua nesse leque todo de mundos e de serviços dentro aí do nosso mercado imobiliário. Então não tenham preconceito, não é só laje corporativa e não é só espaço de escritório. A gente está falando de tudo que está conectado ao espaço de trabalho. Vamos lá, às vezes é até um trava-língua, porque no nosso mercado, né, nesse mercado imobiliário, quando a gente está falando de transações globais, ainda tem muito termo que a gente usa em inglês. E não porque a gente quer parecer mais chique ou porque a gente quer mostrar que a gente está fazendo alguma coisa com algum estrangeiro, mas é porque tem bastante coisa que a gente já se habituou, né? Então tem tantos termos que depois a gente até pode brincar e fazer um glossário aqui para poder desmistificar um pouco essa história de que o mercado imobiliário corporativo só fala inglês, que vale a pena uma segunda trilha toda de conhecimento aqui. Mas vamos lá, não tem essa demanda absurda de que a pessoa só precisa falar inglês para poder trabalhar com o mercado imobiliário corporativo, mas facilita muito. Uma principal cadeira, né, uma principal profissão que tem dentro desse nosso mundo é a figura daquele profissional que vai cuidar do portfólio das grandes empresas. A gente tem diversos amigos, inclusive aqui na própria diretoria da Cornet, que assumem cadeiras importantes dentro de multinacionais e são responsáveis por real estate, ou por facilities, ou por operações. Não é que é impossível, mas facilita muito se você souber um pouquinho de inglês ou às vezes de espanhol, porque você tem demandas muito importantes. Então, como é que você vai fazer para avaliar um contrato imobiliário se ele está numa outra língua, se você só fala o português? Quando você assume responsabilidades de portfólio de diferentes geografias, aí isso acaba sendo um skill necessário. Mas vamos lá, não é porque você não fala inglês hoje que não dá para entrar nesse nosso mundo, tá? Dá para ir aprendendo aos pouquinhos. Tem muito termo que dá para a gente dar uma gugada ali e aprender num primeiro momento, mas não é um fator impeditivo. Então, para todos vocês que acabam perguntando muito dos termos em inglês, a gente não quer parecer chique, como eu já falei no início do vídeo, mas a gente quer cada vez mais aproximar vocês de termos que já estão sendo utilizados no nosso dia a dia. Então, quando você ouve a gente falando de corporate real estate, sim, é um mercado imobiliário corporativo. Quando você ouve a gente falando
de um BTS, por exemplo, ou de um sale leaseback. O BTS a gente não está falando da banda coreana, a gente está falando de um build to suit, aquele imóvel que foi construído especialmente para atender a demanda do inquilino. Quando a gente está falando no sale leaseback, é uma equação que até é relativamente simples. É quando você compra um imóvel e você consegue alugar ele de volta para aquele mesmo ocupante inicial. Enfim, aos poucos a gente vai desmistificando um pouquinho e acho que vale um capítulo à parte só para a gente poder desmistificar e falar um pouquinho desse glossário. Porque a gente adora os arquitetos. Bom, brincadeira, pessoal, a gente gosta mesmo dos arquitetos, a gente ama os escritórios de arquitetura, mas é porque tem total conexão. Não dá para falar de mercado imobiliário sem pensar em qual que é o produto que a gente está entregando. Então, toda vez que a gente fala de qualidade de produto, a gente precisa envolver a arquitetura. A gente gosta aqui na Cornet de mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores, como esse produto é construído. Então, quando eu falo de valorização de um ativo no mercado, quando eu falo de posicionamento dele para o mercado consumidor, faz muito sentido e é muito gostoso quando a gente volta lá atrás e entende como ele foi concebido. Então, vocês viram muito conteúdo e para quem não viu, não tem problema nenhum também. Acessa aos outros vídeos que a gente tem aqui no YouTube que dá tempo de acompanhar. Mas vocês viram que a gente falou muito sobre, nos últimos anos, tá? Biofilia, sobre a interferência que a arquitetura dá na produtividade das pessoas no escritório. A gente falou sobre muita tendência, a gente falou sobre qualidade de vida, sobre saúde, sobre felicidade dentro dos espaços corporativos. Então imagina só se você consegue incluir tantos fatores como esse no seu produto comercial. Então a gente sempre vai estar conectado com os arquitetos, a gente sempre vai falar com os designers de interior, sim, porque a gente acredita muito que isso é o que dá o sex appeal para o tijolo. Então ainda vai ter muito conteúdo de arquitetura por aqui, mesmo a gente estando focado em falar do mercado como um todo. E aí, será que eu respondi sua pergunta? Bom, se eu não respondi, não tem problema não. Manda pra gente aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder cada um dos comentários que vocês fizerem aqui. E a gente tem muito conteúdo já feito, conteúdo que ainda vai entrar aqui no nosso canal do YouTube. Para você saber o que está rolando, clica aqui para se inscrever e acompanhar essa nossa trilha de conhecimento. Bom, segue a Cornet nas redes sociais, a gente está por aqui, mas está em todos os outros lugares também. E vejo vocês nos próximos vídeos.